gente, eu sou Tati Lobo e hoje eu vim aqui para responder perguntinhas que vocês deixaram no Instagram. Perguntinhas sobre vida pessoal, vida profissional, enfim, sobre a nossa vida. Então, bora lá! Então, vou começar com essa pergunta que tem tudo a ver com o meu novo estilo de vida, né? Sobre o minimalismo, né? Quando você viu a necessidade do minimalismo na sua vida? Bem, o minimalismo ele já vem desde 2017, né, que eu comecei a ficar um pouco incomodada com o tanto de coisa que eu tinha. Começou a me incomodar também a falta de tempo, a falta de organização. E aí eu, nas minhas pesquisas, né, de como me organizar, como ser mais produtiva, não sei o que, acabei achando o minimalismo, não me lembro exatamente como, mas, enfim, comecei a assistir, comecei a me interessar sobre o assunto e comecei a praticar o minimalismo. Vim com 2 malas aqui pra Espanha, né, morar aqui em 2018 e tava super bem. Só que aí no meio do caminho, com várias ansiedades, várias coisas, eu acabei indo pra compulsão de compras, sabe? Tipo, desencadeou esse gatilho por conta da ansiedade, acabei me, sabe, desfocando aí do minimalismo. Aí, quando eu percebi que eu tive uma crise muito forte de ansiedade, eu falei, não, eu tenho que voltar pro minimalismo. E foi por isso que eu tive essa necessidade do minimalismo na minha vida, porque eu tava com uma crise muito forte e eu acabava descontando em compras. E essa pergunta eu recebo frequentemente, sim, a Bia fala fluentemente. Claro que ela tá explorando ainda o vocabulário dela, tá aprendendo várias palavras, mas a pronúncia é perfeita. Agora, no nosso caso, né, meu e do Edu, a gente se esforça, a gente sabe, assim, se vira super bem. Quando a gente vai na rua resolver coisas, no telefone para resolver coisas, se a gente tem que ir num cinema ou assistir algum programa em espanhol, a gente entende tudo. Claro, uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, a gente acaba aprendendo ali. Sempre é uma aprendizagem, né? Então, a minha formação profissional é em estética, né? Eu sou técnico em estética, mas eu também fiz cursos na área de cabelo, né? Sou cabeleireira. Design de sobrancelha, design de unhas, então eu trabalhei muitos anos com essa área e hoje eu me intitulo empresária, né? Eu tenho os meus projetos, as minhas coisas, eu sou empreendedora, eu gosto de criar, eu gosto de fazer negócios e tudo mais, então eu diria que seria na área da beleza. Então, gente, ai, meu olhinho brilha em falar nesse curso. É uma coisa que eu queria fazer já tem um bom tempo, não conseguia me organizar o meu tempo para poder, de fato, estudar, né? Fazer alguma coisa que eu goste. Eu trabalhava muito com a área da beleza, então a cosmética, e agora a cosmética natural, que é o que eu tô mais engajada, né? Tô mais focada por conta do minimalismo e da sustentabilidade. E tem me feito assim, sabe? Aquela coisa, ai, tipo, me preenche. Ele é espanhol, ele é daqui da Espanha, eu faço online, tenho os livros e tudo mais, e eu entendo super bem o espanhol, pra mim não é dificuldade nenhuma, porque eu tô bem familiarizada com o idioma, o que eu tenho dificuldade é de falar, de me comunicar, mas escrever, ler, pra mim é muito simples, né, bem tranquilo. Essa é uma pergunta muito interessante, acho que eu nunca falei sobre o assunto e muito útil também, né, para as mães que me seguem e pais também. Então, a gente fala sobre essas questões mais polêmicas, ela já tem quase 8 anos, então já tá numa idade que é para saber das coisas do mundo, não pode viver numa bolha, num mundinho cor-de-rosa em que tudo é perfeito, a gente tem que trazer as coisas, né, a realidade para que ela possa já saber como o mundo é perigoso, e a gente fala sobre o assunto, sobre racismo, sobre homossexualidade, o preconceito em cima disso, sobre a questão do sexo, a gente já explicou para ela como funciona, a questão da pedofilia também, que tem pessoas que fazem mal para as crianças e que tem que tomar muito cuidado. Tudo assim com muito jeitinho. Claro que a gente não vai escrachar e falar de uma forma muito explícita, porque a cabecinha dela não entende muitas coisas, mas a gente fala para que ela tome cuidado, para que ela não seja uma pessoa racista, né, de ficar tipo racista ou preconceituosa, de não fazer bullying com os coleguinhas. Enfim, a gente tenta orientá-la da melhor forma possível, de acordo com a idade dela, né? De acordo com o que ela pode absorver nesse momento. Bom, do dia a dia do salão de beleza eu não sinto falta. Eu acho que eu consegui aproveitar bastante, assim, sabe? Foi uma fase da minha vida que um ciclo se encerrou.
Eu aprendi bastante, eu lidei com muita gente, eu conheci muita gente e, enfim, foi bem bacana pra mim me desenvolver como pessoa, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito bicho do mato, e conversar com as pessoas, lidar ali, né, com o público, foi bem interessante pra mim. Também lidar com a autoestima das mulheres, fazer com que elas se sintam melhores consigo mesmas. Então era uma coisa muito gratificante pra mim. Mas hoje em dia eu não me vejo mais trabalhando no salão, porque é uma profissão muito desgastante. Eu acho que eu até poderia ter um salão para administrar, assim, pra tipo, eu tenho um salão e aí eu tenho funcionários. Mas eu mesmo colocar a mão na massa, não mais. Até mesmo porque eu tenho problemas de saúde hoje em dia, que antigamente eu não tinha, mas que hoje em dia eu acho que eu não aguentaria o pique, né? Então pra mim não iria rolar. Se eu pudesse escolher só um óleo vegetal, com certeza seria o jojoba. Gente, o jojoba, ele é perfeito. A melhor diferença, com certeza, é a questão da segurança. Aqui é muito mais seguro do que no Brasil. E a pior diferença, eu não saberia dizer pra vocês assim, a pior, eu acho que tem pontos muito positivos e pontos que não agradam muito algumas pessoas e outras sim. Eu, por exemplo, gosto muito do calor. Eu sou uma pessoa assim, né, do clima carioca. Gosto de andar com pouca roupa, no sentido de que não gosto de ficar com casacões e tudo mais. Acho muito bonito, enfim, mas não em quase que todo o período do ano, né? Aqui a gente tem, sei lá, 3 meses de muito calor e o resto do ano a gente tem que usar sempre um casaquinho, né? Venta muito aqui e isso acaba me incomodando um pouco, mas eu já acostumei. Confesso a vocês que eu já acostumei, mas eu sou muito mais do clima quente, né? Clima tropical, e isso pra mim às vezes pesa, né? No inverno me dá umas tipo, ai que saco, tem que um monte de casaco. Aí dentro de uma loja tá tudo quente, tem que tirar os casacos. Se bem que aqui onde a gente mora faz muito sol durante o ano inteiro, mas venta muito. É perto de praia, mas né, é aquele friozinho que dá uma ardidinha na cara, isso me incomoda bastante. Mas já me acostumei, já tô tirando de letra. Com certeza esse é meu objetivo nesse segundo semestre desse ano e eu quero muito trazer conteúdos de beleza natural para vocês. Eu tô muito assim, né, muito focada por conta do meu curso. No primeiro semestre eu foquei bastante no que era minimalismo, o porquê do minimalismo na minha vida, e eu acho que eu consegui explicar bastante, exemplificar, trazer várias questões aí pra vocês, e agora que vocês estão bem familiarizados com o minimalismo, eu quero muito focar no autocuidado, que é um pilar do minimalismo, né? O minimalismo tem vários pilares, né? O pilar das finanças, da organização, do autoconhecimento. Então eu falei um pouco disso tudo, mas agora a minha área, né, gente, é a área da beleza. E eu quero muito focar nessa questão da sustentabilidade, que é também um pilar do minimalismo, com o autocuidado. Então, fazer com que vocês tenham uma autoestima elevada sem prejudicar o meio ambiente e sem prejudicar também a saúde de vocês. Ajuda a gente não tá tendo no momento. Em um período da minha vida eu tive, sim, ajuda. E quando a Bia era menorzinha, eu tinha loja para cuidar com meus pais, né? A gente tinha uma loja em sociedade, isso na época de 2013, 2014. E aí eu tinha uma pessoa para poder dar uma cuidada da casa, umas 2, 3 vezes por semana. E agora, quando a gente morando aqui, ano passado, quando a gente estava naquela casa enorme, eu tinha uma pessoa uma vez por semana para limpar, fazer o grosso, né? Limpar banheiros, limpar vidros, a casa era toda cheia de vidro. E agora, morando em apartamento, muito melhor, a gente consegue dar conta, com certeza. A gente vai dando um jeitinho aqui, outro ali. E em relação à Bia, não tem... A gente vai. Não tem ninguém para ajudar nesse momento. Infelizmente, bem que eu queria, bem que eu precisava. Mas não dá. Aqui também é muito caro. O serviço, a mão de obra é muito cara. E nesse momento não tá no nosso orçamento contratar ninguém. Então, desde que eu falo sobre aromaterapia, desde 2017, que foi quando eu criei esse canal aqui, esse novo canal, né? Eu recebo perguntas do tipo, aonde foi que você fez curso? Como você sabe tanto sobre aromaterapia? Tem um curso pra me indicar e tudo mais. Enfim, eu conheci a aromaterapia no meu curso de estética. Mas um curso, assim, específico de aromaterapia, não fiz e também não tem como indicar. Agora estou fazendo aqui na Europa e é tudo em espanhol, então fica até mais difícil de indicar pra vocês. E é um curso bem
completo, assim, né, da cosmética natural, dermocosmética também, então tem muitas aulas de química, é uma coisa, assim, muito mais profunda, que vai além da aromaterapia. É um módulo do curso que tem aromaterapia holística, e tô aprendendo várias coisas além da aromaterapia. Então, desde que eu falo sobre aromaterapia, as pessoas me pedem indicação de cursos e tudo mais. E eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive eu coloquei no Telegram uma enquete se as pessoas tinham essa vontade, né, tinham esse interesse em fazer um curso, ou se eu fizesse algum curso do tipo, enfim, se as pessoas se interessariam em comprar. E muita gente disse que sim, então eu tô assim, pensativa em relação a isso, mas primeiro eu preciso aí dar uma concluída, pelo menos em alguns módulos, para começar a colocar isso em prática. E essa pergunta é a pergunta campeã de todas as perguntas. Eu recebo isso desde que a Bia tinha 4 anos de idade, eu tenho recebido isso frequentemente. E perguntando se eu quero engravidar, se eu vou dar um irmãozinho pra Bia, uma irmãzinha, que seja. E eu falo que não, agora não, quando ela estiver maiorzinha eu penso no caso e tal. E em 2018 eu fiquei pensando, sei lá, quando a Bia tiver uns 8 anos, que ela já vai fazer 8 anos em setembro, eu penso no assunto, penso com calma, já tô com 30 anos e aí a gente vai, né, eu tô com 31 agora, a gente vai pensando no caso. E, gente, eu confesso a vocês que é um assunto que eu ainda não pensei. Seria muita irresponsabilidade nossa, nesse momento, ter outro filho. Só por dizer que tem filho, tipo assim, porque todo mundo tem que ter 2 filhos pelo menos, sabe? Pra mim isso não existe. E aí eu conversando com o Edu, ele falou, até tenho vontade, mas realmente agora nesse momento ia bagunçar a nossa vida, né? Ficar tudo muito doido. E então não, né, assim, eu não parei pra pensar com carinho, assim, planejar e tudo mais, mas nesse momento não. Olha que pergunta legal, gostei. Eu quero muito fazer um vídeo sobre isso, inclusive em alguns vlogs eu jogo aí uns spoilerzinhos de como eu me organizo, né? Eu tenho um planner no meu iPad, inclusive ele tá aqui me ajudando. E eu tenho um aplicativo chamado Good Notes, e aí eu comprei para colocar dentro desse aplicativo um planner digital, que eu comprei no site chamado Etsy. E aí eu coloco lá tudo, esse planner digital é bem bacana, eu já tive 2 planners digitais, um que era do ano passado e esse ano eu resolvi comprar um que fosse 100 anos específico. Então eu não preciso todo ano comprar um, né, porque não é barato. E eu acabo me organizando sempre com aquele mesmo, agora, a partir de agora, né, para os outros anos. E eu quero muito fazer um vídeo desse, explicar também por que eu não me organizo com papel, por que eu me adaptei mais com digital. Eu acho que vai ser super legal. As aulas da Bia retornam agora em outro ano letivo, já encerrou o ano letivo, né, aquele que ela estava no 2º ano do primário. Agora ela vai para o 3º ano do primário em setembro. As aulas aqui é bem diferente do Brasil, começa em setembro, termina em junho. E aí ela fica julho, agosto, setembro volta às aulas. Mas com essa questão aí da pandemia e tudo mais, não sei como vai ficar. Deus queira que tudo volte ao normal, que se normalize, né, para que a gente volte à nossa normalidade, mas tá tudo muito incerto ainda. A gente pretende comprar um apartamento, uma casa não. Casa é muito cara e a casa tem uma despesa muito alta. A gente teve essa experiência. Eu fico assim, graças a Deus que eu tive essa experiência de morar um ano numa casa top, né, aquela tipo super casa que todo mundo sonha, a casa dos sonhos. E hoje em dia eu não tenho mais essa vontade. Eu acho que um apartamento num condomínio que tem uma piscina pra aproveitar no verão, porque é só isso, gente. A gente só pode usar a piscina durante uns 4 meses no ano. Não vale a pena comprar uma piscina e ter que ficar fazendo manutenção todo mês, mesmo no inverno, pra a água não estragar, né, aquela coisa. Então a conta de água, conta de luz, conta de gás, manutenção de jardim, manutenção de piscina, pessoas para poder limpar a casa também, porque a gente não dá conta de limpar 3 andares de uma casa. É muito gasto e conforme mais gasto tem, mais trabalho a gente tem que se dedicar, né? A gente tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro para poder usufruir da casa. Eu acho que não vale a pena. É aquela questão do ciclo que não acaba nunca e a gente não consegue aproveitar muito bem da casa em si, porque Eduardo falava assim, eu não sei pra que você queria uma casa com piscina se você nem usava a piscina direito. Claro, sabe, tinha que trabalhar, sabe aquela coisa? E o Edu também não é muito de piscina, então eu que ficava assim, eu quero muito ter uma casa com piscina. Tinha e não usava. Enfim, coisas da vida, né? Então, pra mim, eu acho muito melhor
morar num lugar que a despesa é muito mais baixa, um apartamento, por exemplo, e eu consegui usufruir do meu dia, do meu final de semana, porque antes eu não conseguia, mas a gente pensa sim em comprar algo próprio. Atualmente a gente mora de aluguel, temos a nossa casa no Brasil, que é própria, mas aqui a gente ainda não conseguiu se organizar para isso. É uma pessoa assim mais simples, né? Ele não gosta de ficar consumindo muito, comprando muita coisa, mas tem coisas que eu falo assim, eu acho que já tem demais, né? Vamos dar uma olhada aí. O que eu sinto que ele tem uma certa dificuldade é de se desfazer das coisas. Então, quando eu começo a dar a doida de querer destralhar, eu tenho às vezes até que fazer meio escondido, né? Coisas de cozinha, não coisas dele, né? Coisas dele não, porque cada um tem que saber das suas coisas e eu respeito muito isso. Se ele não tá afim de doar as roupas dele, sapato que não usa, aí é uma coisa particular, desde que isso não invada meu espaço. Mas coisa de cozinha, coisa de casa, decoração, que eu fico, não, isso aqui já não cabe mais, né? Por exemplo, a gente tinha uma casa grande e muita coisa eu deixei na casa. E aí ele queria catar, sabe? Eu falei, não, deixa aí, homem, deixa, porque não vai ter espaço no apartamento. Inclusive, teve coisas que nem coube, mas aqui eu separei uma caixa ali pra doar. E se eu deixar, ele quer acumular. E isso não que ele compre pra acumular, mas se tiver, ele tem uma certa dificuldade de se desfazer sim. Então, essas 3 perguntas tem tudo a ver aí com relacionamento, né, com casamento, e não existe casamento perfeito, sempre vai haver aí umas questões para tratar, a gente tem que ir aprendendo cada dia que vai passando, a gente tem que respeitar o espaço do outro, ser flexível em certas coisas, e eu e Edu estamos há 12 anos juntos, 12 anos? É isso mesmo? 12 anos juntos, nossa, às vezes até perco a conta. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com as diferenças, porque é uma pessoa que teve uma criação juntando com outra pessoa que teve uma criação diferente. E aí juntos os dois têm hábitos diferentes e aí vão se conhecendo. E a gente foi morar junto depois que a Bia nasceu, né? Então foi mais difícil essa questão com uma criança ali no meio. Mas foi assim, a gente teve algumas crises no relacionamento, a gente teve períodos bem difíceis, mas eu acredito que isso faz parte pra gente amadurecer, pra gente saber lidar com certas situações, e aí sim que a gente vê o como a pessoa está disposta a lutar pela união da família, né? Enfim, é aí nas dificuldades que a gente vê com quem que a gente pode contar. Então foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado de responder algumas perguntinhas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Foi um videozinho mais pessoal, para vocês me conhecerem um pouco melhor, mais né, do que eu já mostro nos vlogs. Mas sempre fica uma coisa ou outra que fica no ar, então quando alguém tiver alguma dúvida, que essas foram as dúvidas mais frequentes, com certeza eu vou indicar esse vídeo para que as pessoas possam me conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais da gente. E eu gostei muito de gravar, e é muito legal, né, ter essa conexão com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!